Meus amados irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus na carta de Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, versos de 1 a 12. Está escrito o seguinte: Meus irmãos, não vos torneis, muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Eu quero conversar com vocês sobre o tema cuidado com a sua língua. Bom, esse tema tem a ver com todos nós. Ou quem se aventura a levantar a mão e dizer, não, esse não é um problema meu. Se você levantar a mão e dizer que você não tem problema com a língua, vou lhe dizer que você é um perfeito varão. Em um grau maior ou menor, todos nós lidamos com esse problema. E você e eu temos visto pessoas sendo curadas mesmo, por uma palavra boa, oportuna, que vem como bálsamo, como medicina para a alma. Mas também nós já vimos pessoas doentes, machucadas e feridas, porque foram vítimas de uma seta venenosa, de uma palavra ferina, de uma crítica injusta, de uma maldição imposta sobre ela. Eu não posso me esquecer, quando estava um dia no meu gabinete pastoral lá em Vitória, e entra uma mulher chorando, abatida, triste, e quando ela se acalmou um pouco, eu perguntei o que está acontecendo com a senhora. Ela me respondeu, eu estava saindo de casa para vir para cá, e a minha vizinha pulou do 10º andar do prédio, se esborrachou no asfalto. E eu perguntei, mas que conexão tem esse fato com o fato da senhora estar aqui? Ela me respondeu, é que eu estou para fazer a mesma coisa, mas não tenho coragem. E eu perguntei, mas por que a senhora quer acabar com a sua vida? Ela me respondeu, porque desde criança eu escutei do meu pai que eu era um problema. E eu perguntei, mas o que é que a senhora fez diante desta palavra de seu pai? Ela disse, eu me casei com o primeiro pretendente que apareceu para sair de casa.
E eu perguntei, e daí, o que aconteceu daí para frente? Ela disse, o meu marido é igualzinho meu pai. Me dizia que eu era um problema. Me divorciei dele, casei de novo. E o meu segundo marido repetindo as mesmas coisas. Me divorciei dele, casei a terceira vez. E o meu marido me fala as mesmas coisas. E ela conclui, pastor, eu sou um problema. Eu confesso para vocês que eu me emocionei muito ao ouvir o relato daquela mulher e disse para ela 3 coisas que quero repetir para vocês. Talvez você que está aqui hoje já foi vítima de uma palavra insensata, ou de um pai, ou de uma mãe, ou de um parente, ou de um namorado, ou de uma namorada, de um noivo, de uma noiva, marido da esposa, de um patrão, de um professor, não sei. Eu preciso lhe dizer que você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não é quem você pensa que você é. Você é quem Deus diz que você é. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você tem valor para Deus. Você é precioso aos olhos de Deus. Apesar de quem você é, de quem eu sou, Deus nos ama. Então nunca aceite que alguém imponha sobre você uma palavra de fracasso, de derrota, de maldição, a ponto disso adoecer a sua alma. Os pecados da língua são muito graves. E o Senhor Jesus Cristo diz que nós vamos dar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que nós proferimos. Só para fazer um checklist, você tem proferido palavras frívolas? Por exemplo, já falou mal dos outros alguma vez? Você já xingou alguma vez? Já perdeu o controle emocional, se destemperou emocionalmente alguma vez? Você já contou alguma piada imoral que não deveria ter contado, mas contou? Você já espalhou alguma fake news alguma vez? Você percebe que nós todos estamos nesse barco, num dado momento ou no outro da vida. Quando Provérbios, no capítulo 6, vai retratar os 6 pecados que mais a alma de Deus abomina, dentre eles estão 3 pecados da língua. Deus abomina a língua mentirosa, Deus abomina a testemunha falsa, mas a alma de Deus não tolera. O pecado que mais ofende a Deus é aquele que semeia contenda entre irmãos. O leve e trás, o correio dos corredores, a pessoa que atiça, que joga uma pessoa contra a outra. E se você perceber, a carta de Tiago, que é uma carta prática, já trata desse assunto antes do capítulo 3. Confira comigo aí, no capítulo 1, no versículo 19, ele alerta: todo homem, pois, seja pronto para ouvir e tardio para falar. Tardio para falar. Se você falar com raiva, irado, no afogadilho da crise, você corre o risco de falar o que você não quer falar, com um tom de voz que você não deveria usar, acaba machucando a pessoa que você mais ama e perde a razão. Mas confira aí o capítulo 1, versículo 26. Diz assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refriar a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então note você que Tiago é uma carta prática. É claro que existem outros problemas que podem tornar a religião de alguém vã, mas ele destaca a língua desenfreada, a língua solta, a pessoa irresponsável na sua fala, que fala para depois refletir. E essa fala irrefletida, ou essa língua desenfreada ou solta, anula qualquer religiosidade que você possa ostentar. Então,
Eu gostaria que nós, agora com a Bíblia aberta, em Tiago 3, pudéssemos examinar essa passagem. Então, Tiago vai tratar especificamente desse assunto. E ele começa dizendo assim: meus irmãos. Então, ele não está falando para o não crente, ele não está falando para o descrente, ele não está falando para o ateu, ele não está falando para o agnóstico, ele não está falando para o idólatra, ele não está falando para o feiticeiro, ele não está falando para aqueles que desprezam o conhecimento de Deus, ele está falando para dentro da igreja, falando para nós, para você e para mim. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Quanto mais conhecimento, quanto mais privilégio, maior a responsabilidade. E ele vai para o verso 2 e diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Então, não tente ser uma pessoa santarrona, bater no peito e dizer: eu sou virtuoso, eu sou um crente modelo, eu sou um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo, e começar a bater palma para você mesmo. E Tiago já começa admitindo que nós todos, alguns não todos, tropeçamos em muitas coisas. Só não enxerga os seus pecados quem está longe de Deus. Se você andar na luz, até as manchas menores são notórias. Tropeçamos todos em muitas coisas. E aí ele destaca: se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Mas quem não tropeça no falar? Fazendo um inventário da nossa vida, pense comigo, 2022. Você já tropeçou no falar em 2022? Então nenhum de nós aqui nessa congregação está fora do alcance dessa exortação de Tiago. Eu gostaria então que nós pudéssemos observar o que significa isso. Uma palavra falada, alguém já disse, é como uma flecha que você despacha, ela não volta mais. Alguém disse assim: mas não era a minha intenção. Bom, a pessoa que foi alvo ou vítima da sua palavra não consegue ler seu coração, ela não consegue ler sua intenção, ela só escuta a sua voz. Se machucou, vai machucar mesmo. Se feriu, vai ferir mesmo. Só Deus conhece a intenção. Então é uma seta que você joga, não recolhe mais. Ou alguns comentários, eles são tão nocivos, eles são tão devastadores, que é como você subir no alto de uma montanha, solta um saco de penas, não dá para recolhê-las todas mais. Mormente, meus irmãos, na época que nós vivemos hoje das mídias sociais. Então, um conselho prático: não entre em discussões em mídias sociais. Não entre em disputas de palavras em mídias sociais. Isso é jogar um saco de penas do alto do Monte Everest. Não dá para recolher tudo mais. Você não administra isso mais. Se alguém criticar você nas mídias sociais, não tente se defender lá. Não faça isso. Porque isso vai ter uma proporção inimaginável para machucar muita gente. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nas figuras que Tiago levanta para nós entendermos esse assunto. Em primeiro lugar, ele diz que a língua tem o poder de dirigir, e ele usa dois exemplos. Veja você comigo no verso 3 e no verso 4. O primeiro exemplo, no verso 3, ele usa a figura do freio do cavalo. Bom, eu fui criado no interior, na região rural, no lombo de cavalo. Então a primeira coisa que você faz, um cavalo forte, que tem uma força descomunal, que pode usar essa força para o mal, se você montar num cavalo que não foi ainda adestrado, é um risco à sua vida. É preciso que tenha um amansador, adestrador profissional para domar, amansar, domesticar aquele animal.
E qual é o instrumento que é usado? É o freio na boca. O freio na boca, se você controla a boca do cavalo, você controla todo o cavalo. Ele vai usar a força dele de maneira benéfica a você. Ele vai transportar você, ele vai transportar uma carga, ele não vai colocar você em risco, porque você controlou a boca dele, pelo freio. Na linguagem de Tiago, se você controla a sua língua, você controla o seu corpo, seus impulsos, a sua energia, tudo aquilo que você tem dentro de você de força vai ser canalizado para o bem e não para o mal. Mas se você não controla a sua língua, você se torna como um animal indócil e vai provocar desastres, riscos, perigos para você e para outrem. Essa é a linguagem de Tiago. Mas agora ele vai dar um segundo exemplo, no versículo 4. E ele diz: observai igualmente, ou seja, ele está usando ainda a mesma linha de raciocínio. A língua tem o poder de dirigir. Ele sai do animal para uma navegação e diz assim: observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Então, pense num navio transatlântico. Pense um navio transportando centenas, milhares de pessoas ou toneladas e toneladas de containers. Os navios sigram os mares, enfrentam tempestades borrascosas, ventos rijos sopram para cá e para lá. E lá tem um homem chamado de timoneiro, e ele tem um pequeno instrumento nas suas mãos chamado leme. E esse leme é que pode governar esse navio, singrando as águas revoltas dos mares encapelados, para que esse navio não se choque nos penhascos, nas pedreiras, nos icebergs da vida, para fazer uma viagem segura e benéfica. Assim ele diz: como um leme governa um navio no alto mar, a sua língua há de governar a sua vida, para que você não entre em acidentes perigosos, para naufragar moral e espiritualmente. A língua tem o poder de dirigir. Mas notem vocês que ele vai mudar a figura, porque a língua não só tem o poder de dirigir, mas agora a outra figura é que a língua tem o poder de destruir. Confira comigo os versos 5 a 8. E ele diz assim: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Ele está concluindo o raciocínio dos versos 3 e 4, poder de dirigir. Mas agora vai mudar a figura. Veja comigo: vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Então ele começa a dizer que a língua tem o poder de destruição. E qual a linguagem que ele vai usar? A linguagem do fogo. Bom, não precisa ser um especialista para saber que uma guimba de cigarro pode botar uma selva inteira em chamas. Eu tive agora, na segunda viagem a Israel, eu achei muito curioso isso. Aliás, triste, não curioso. Porque um dos cenários mais belos de Israel, quando você visita, é o Monte das Bem-aventuranças. Lá tem um jardim muito bonito, sempre muito bem tratado, sempre muito bem cuidado. E nós fomos na primeira quinzena de julho, e aquele jardim florido, bonito. Aí voltamos, levei uma segunda caravana, na segunda quinzena de julho, e houve um incêndio nesse local. E o jardim está totalmente devastado pelas chamas. Eu não sei a razão, mas talvez alguém descuidado jogou uma guimba de cigarro, ou alguém descuidado riscou um palito de fósforo. Quantas tragédias já têm acontecido? Eu fico imaginando, por exemplo, que foi o incêndio de Roma, no dia 17 de julho do ano 64, quando 70% da maior cidade do mundo naquela época foi devastada. Eu fico imaginando o que aconteceu, por exemplo, no dia 8 de outubro de 1871, às 20 horas e 30 minutos,
quando Moody pregava numa grande cruzada evangelística na cidade de Chicago, e houve um grande incêndio na cidade de Chicago, a ponto de 100 mil pessoas ficarem sem casas, a ponto de 17.500 prédios danificados, a ponto de centenas de pessoas terem morrido naquele grande incêndio. Às vezes, um palito de fósforo que você risca pode provocar esse terrível incêndio. Qual a linguagem de Tiago? Uma palavra mal colocada, uma crítica injusta, um boato colocado com malignidade, uma maledicência acerca de uma pessoa, ou de uma comunidade, ou de uma igreja, ou de uma estrutura, pode trazer uma consequência inimaginável. Sabe por quê? Porque a língua, como fogo, tem o poder de destruir. Me permita dar um exemplo histórico sobre isso. Há alguns anos, e isso foi antes do ano 1900, 4 repórteres estavam aguardando na cidade de Denver, no Colorado, a chegada de um importante senador dos Estados Unidos para uma entrevista com ele. E tinha muita gente aguardando. Ele tinha alguns projetos importantes para a cidade de Denver, no Colorado, e a imprensa estava lá. E para a frustração daqueles 4 repórteres, o senador não chegou no trem, e eles ficaram muito frustrados, muito frustrados. Tinham viajado para isso, para entrevistá-lo. E então, o que fizeram? Eles foram para o Oxford Hotel de Denver e se embriagaram naquela noite. E ao final daquela noite, eles resolveram escrever um artigo fantasioso, imaginário. E o tema do artigo deles, publicado no jornal, foi este: a China anuncia a derribada de suas muralhas centenares. E publicaram fake news, uma notícia falsa, fantasiosa, espalhafatosa. E eles jamais podiam imaginar os desdobramentos dessa publicação. Foi como uma bomba explosiva. A China se alarmou. Os cristãos na China passaram a ser perseguidos. Em virtude desse fake news é que começa e provoca a revolução dos boxers. Em 1900, essa revolução se alastrou e milhares de pessoas foram mortas. Para vocês terem uma ideia, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, França e Japão tiveram que capturar Pequim no dia 14 de agosto de 1900. Em 1901 é que veio o Tratado de Paz. Mas foi o combustível para inflamar o nacionalismo francês, o nacionalismo chinês, encarnado na Revolução Comunista de 1949. O estupim desse fogaréu todo foi um artigo de fake news, foi uma palavra insensata, irrefletida, que trouxe consequências tão danosas. Agora, traz isso para a nossa realidade hoje. Dentro da família, no casamento, nos relacionamentos interpessoais, dentro de uma empresa, dentro de uma igreja, dentro de um salão governamental, dentro das instituições republicanas. O que é que uma palavra mal colocada, nociva, maligna, perniciosa, mentirosa pode produzir de efeitos desastrosos? A língua é como fogo. Mas vejam vocês comigo, por favor, no verso de número 6 e 7, outra coisa interessante. Está escrito assim: a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas do inferno. Meus irmãos, quantas pessoas que destruíram a si mesmos por causa da sua língua? Quantas pessoas que morreram precocemente por causa da sua língua?
Quantas pessoas criaram problemas gravíssimos para elas, para a sua família, por causa da língua? Quantos conflitos dentro das igrejas por causa da língua? Quanta destruição no mundo por causa da língua? Ela é perigosa. Mas agora, vejam vocês que a língua é tratada como uma espécie de fera, indomável. Aliás, acho que a fera mais perigosa do mundo é aquela que se esconde atrás da toca dos dentes. A língua. E eu quero chamar a sua atenção para o verso 7. Quando Tiago diz assim: pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. O homem doma leão, doma tigre, doma elefante, doma rinoceronte, doma até cobra. O homem doma as aves, os botos, os animais, os peixes. Ou seja, tudo que Deus criou está debaixo do controle do governo do homem. Ele doma, ele tem o controle de dominar, de adestrar, de ensinar. Mas diz Tiago que um animal que é como fogo, o homem não consegue domar. Versículo 8: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. E agora ele vai usar a segunda figura. Primeiro é o fogo que destrói, agora é o veneno que mata. É um veneno letal. Vocês sabem que o veneno da língua é pior que o veneno da serpente, porque o veneno da serpente, quem botou na serpente foi Deus, mas o veneno da língua quem botou é o demônio. É um veneno incontido, é mortífero, é letal. Palavras matam. É por isso que a Bíblia diz lá em Provérbios 18, 21, que a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Desta forma, irmãos, o que Tiago está dizendo para nós é que nós sempre deveríamos filtrar algo antes de falar. Está lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 29, assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Vamos entender uma coisa aqui? Tem gente que quer ser mais real do que o rei, e diz: mas o que eu estou falando é verdade. O que o texto está dizendo é que a sua palavra deve ser unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. Tem hora que você precisa ficar calado, ainda que seja verdade. É inoportuno. O silêncio é de ouro. Então pergunta assim: é verdade? É oportuno? É necessário? Vai edificar? Porque se não passar por esse filtro, por essa peneira, ainda que você ache que você tenha razão, você vai trazer mais mal do que bem. Tem hora certa de falar, há tempo de falar e há tempo de ficar calado, diz Eclesiastes capítulo 3. Mas notem comigo, voltando para Tiago 3, que vai trazer uma outra exortação sobre a questão da língua. É que a língua é também incoerente. Ela tem o poder de dirigir, como o freio e o leme. Ela tem o poder de destruir, como o fogo e o veneno. Mas agora Tiago vai dizer que a língua é inconsistente. Olha o argumento dele, dos versos, a partir do verso 9. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Ou seja, você está num culto, como nós estamos aqui, e o que nós fizemos agora há pouco? Nós cantamos louvores a Deus, nós exaltamos a Deus, nós enaltecemos a Deus, nós fizemos elogios a Deus. Daqui a pouquinho, você sai do templo, você passa pelos corredores, você entra lá no pátio externo, você pega um carro, um Uber, um táxi,
ou um ônibus, ou um trem, ou um metrô para sua casa, e de repente você começa a falar mal de alguém, sem perceber. Comentário desairoso, desnecessário. Você acabou de louvar a Deus aqui, e agora você está falando mal de alguém que foi criado à semelhança de Deus. Da mesma fonte está saindo água doce, está saindo água salgada. Somos um ser contraditório, paradoxal. Parece que há uma esquizofrenia enfiada dentro da gente. Do mesmo jeito que você adora a Deus, no outro instante você está falando mal daquilo que você acabou de elogiar. Porque quando você fala mal do próximo, você está falando mal de Deus, que o criou, a sua imagem e a sua semelhança. Mas, amados, me permita a terceira figura que Tiago vai usar para nos ilustrar o poder da língua e a necessidade de termos cuidado com a nossa língua. Primeiro, a língua tem o poder de dirigir. Ela é como o freio de um cavalo, como o leme de um navio. Segundo, a língua tem o poder de destruir. Ela é como um fogo e ela é como veneno. Terceiro agora, a terceira figura que ele vai usar é que a língua tem o poder de deleitar e alimentar. Confira comigo, por favor, o que ele vai dizer no versículo 12. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. O que ele está querendo dizer com isso? Se você parar para perceber, há duas árvores citadas aqui. A figueira produz o quê? Figos. E ele vai dizer que a videira produz o quê? Uvas. Tanto o figo quanto a uva são frutos deliciosos, que trazem prazer, trazem deleite, trazem sustento. Por isso que você vai e compra figo e uva até hoje. Mas ele está dizendo o seguinte: você porventura já viu em algum lugar, uma figueira produzir azeitona? Não é da natureza da figueira produzir azeitona. A oliveira produz azeitona, mas a figueira produz figo. Porventura você já viu uma videira, uma parreira de uvas produzir figos? É impossível, porque não é da natureza dela fazer isso. E aí ele começa a perguntar: mas como você que é um crente, lavado no sangue do Cordeiro, habitado pelo Espírito Santo, que foi regenerado, transformado, pode, sendo você uma fonte de água límpida e doce, onde as pessoas podem beber e se satisfazerem e se deleitarem, jorrar água salgada? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Como é que uma pessoa que não foi regenerada pode produzir vida através de seus lábios? Então a nossa língua precisa ser uma fonte de água doce, e a nossa vida precisa ser uma árvore frutífera que alimenta e deleita, e não uma fonte de água salgada ou uma árvore que não dá o fruto de acordo com a sua natureza. Dito isto, amados, eu gostaria de parar um pouquinho para a nossa reflexão e aplicação. Eu de maneira nenhuma estou querendo botar carapuça em qualquer irmão aqui, ou constranger você com esta mensagem, porque disse, e à luz do texto, porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Todos nós. Nenhum de nós aqui pode dizer: não, eu sou melhor que você. Todos nós estamos no mesmo barco. Agora, nós podemos dar uma melhorada, podemos não? Nós podemos tomar nesta noite algumas decisões. Precisamos ter mais cautela, mais cuidado. Precisamos botar freio e pegar o leme na mão. Precisamos ter cuidado com aquelas palavras perigosas, como uma fagulha, como um pequeno palito de fósforo aceso, que pode botar em chamas toda uma selva.
Precisamos ter o máximo cuidado, porque uma gota de veneno pode levar alguém à morte. Precisamos ter cuidado, porque a língua, embora sejamos tão hábeis para domar as feras, os peixes e as aves, nós não conseguimos domá-la, a não ser que o Espírito de Deus nos controle, nos dê domínio próprio. Nós seremos destemperados nas nossas palavras. E aqui eu queria evocar o varão perfeito. O varão perfeito que, à luz de Tiago 3:2, é impossível para nós, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito o varão. Então, nenhum de nós aqui é um perfeito varão, nenhuma perfeita varoa. Mas existe um perfeito varão. E quem é ele? É Jesus Cristo, nosso Senhor. Nunca houve dolo em sua boca, nunca houve mentira em seus lábios, nunca houve engano em seus conceitos, nunca houve injustiça nas suas palavras. E para mim a marca de um crente maduro não é quanto ele conhece, é quão parecido ele é com Jesus. E quando você lê a história de Jesus, a biografia de Jesus, você lê os evangelhos, uma coisa você percebe: sempre que alguém chegou perto de Jesus machucado, ferido, quebrantado, saiu de lá restaurado, curado, levantado para a vida. Então, se nós queremos ser imitadores de Cristo, se nós queremos ser chamados de cristãos, nós precisamos imitar a Jesus. E aí a questão é: como é que a pessoa chega até nós? Como é que ela sai depois que conversa conosco? Mais animada com a vida? Mais disposta a se levantar, a se erguer? Ou uma pessoa que depois que conversa com a gente, ela sai desanimadíssima com a vida? Quem é você? As pessoas saem melhores ou piores depois que batem um papo com você? Quem é você? Quando você chega num ambiente, o ambiente melhora ou piora? Que Deus nos ajude a olhar para o perfeito varão e imitá-lo, porque só Ele pode nos dar a graça de usarmos a nossa língua para ser medicina da alma e não veneno da morte. Que o Senhor nos abençoe. Tenha misericórdia de nós. Vamos curvar nossa fronte, vamos orar. E você vai refletir sobre isso. Alguém já disse com toda razão, o autor do livro O Monge Executivo, diz que você não é o que você fala, você não é o que você promete, você não é o que você sente, você é o que você faz. Então, quem sabe agora você possa pedir a Deus, me ajude, Senhor, a melhorar essa semana, na minha casa. Usar um tom de voz mais manso, que às vezes não é o que você fala, é como você fala. Às vezes você tem até razão no que está falando, mas o seu tom de voz estragou tudo. Peça a Deus mansidão, peça a Deus domínio próprio, peça a Deus autocontrole, peça a Deus oportunidade de você usar a sua língua para abençoar alguém, para encorajar alguém. Nesse tempo de tantas tensões relacionais, ajude alguém. Dê uma palavra boa para alguém, encoraje alguém, seja um bálsamo para alguém. Meu Deus, nós estamos todos aqui, carentes da Tua graça, necessitados da Tua ajuda. E eu te peço em nome de Jesus que Tu nos ajudes, meu Senhor. Nós não temos forças em nós mesmos. Se deixados à nossa própria vontade, sob os efeitos do nosso próprio eu, a nossa língua vai ser fogo e veneno,
e não medicina para a alma. Tem misericórdia de nós. Livra-nos dos pecados da língua. Livra-nos de tropeçarmos na nossa própria palavra. Que a nossa palavra seja a palavra de vida. Que o nosso coração transborde palavras de vida eterna. Que nós olhemos agora para aquele que é o modelo maior, é o varão perfeito, que é Jesus Cristo. E o imitamos nesta área tão vital da nossa vida, do nosso testemunho cristão. Abençoa o teu povo, Senhor. Ajuda o teu povo nos seus relacionamentos dentro de casa, no seu trabalho, no seu convívio com a família, com a parentela, com os vizinhos, com os colegas de trabalho, com os colegas de escola. Meu Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a conviver dentro da tua igreja de maneira harmoniosa. E que desta maneira a nossa fala, a nossa comunicação, a nossa linguagem seja santa, seja abençoadora, seja espiritual, enleve a alma das pessoas. Muito obrigado, Senhor, porque Tu nos exortas nesta noite. E nós Te adoramos por isso. Em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus amados irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do verso 16 até o verso 34. Peço que você, após a leitura, mantenha a sua Bíblia aberta nesta passagem comigo. O discurso de Paulo em Atenas. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, referindo-se a Silas e Timóteo, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: "Que quer dizer esse tagarela?" E outros: "Parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição." E então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: "Poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades." Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: "Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, a respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram. E outros disseram:
A respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A esta altura Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Amém. Hoje eu quero adotar um método distinto, diferente. Vou adotar o chamado método Lectio Continua, que é analisar o texto sem uma estrutura homilética, mas caminhando com o texto na medida em que ele está sendo escrito. O apóstolo Paulo está aqui no meio da sua segunda viagem missionária. Ele já tinha passado por uma cidade que era uma colônia romana, Filipos, já tinha passado também por Tessalônica, que era a grande capital da província da Macedônia, terra de Alexandre o Grande. Já tinha também passado por Bereia, e em todas essas cidades enfrentando muitas dificuldades, perseguição, sendo escorraçado, expulso, enxotado. E ele chega então em Atenas como que corrido, às pressas, por fugir, sair de Bereia, deixando para trás até mesmo seus colegas de equipe missionária, Timóteo e Silas, e chega agora nessa cidade que é a capital intelectual do mundo. É a terra dos grandes luminares da filosofia, a terra de Péricles, de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, a terra dos luminares do pensamento humano, dos homens que encheram bibliotecas com a sua erudição. E diz o texto que ele chega nessa cidade, que é uma cidade extremamente culta e ao mesmo tempo extremamente idólatra. Para vocês terem uma ideia, na época que Paulo esteve aqui, segundo Plínio, havia mais de 30.000 estátuas dedicadas aos deuses em Atenas. E se levou Suetônio a afirmar que para cada pórtico, para cada casa, havia um altar a uma divindade diferente. Era uma floresta de ídolos. Era uma cidade aspergida pela cultura humana e ao mesmo tempo entregue à mais densa ignorância e cegueira espiritual. Isso retrata que QI elevado, capacidade intelectual avançada, cursos de mestrado, doutorado, pós-doutorado, não abre o campo da visão espiritual. É possível que você tenha uma pessoa extremamente culta e ao mesmo tempo rendida à mais tosca ignorância espiritual. Isso aconteceu em Atenas. Isso levou Diógenes a satirizar como Atenas, saindo certa feita, meio-dia, sol a pino, com a lanterna acesa na mão, procurando atentamente alguma coisa, e quando alguém o aborda e disse: o que você procura, Diógenes? Ele respondeu: eu procuro um homem, porque nessa terra só tem deuses. Era uma terra de muitos deuses. E é aqui que Paulo chega, e agora eu peço que você acompanhe comigo o raciocínio. Então, ele vai nos informar, no versículo 16, que enquanto Paulo os esperava em Atenas, ele está se referindo, conforme o verso 15, a Silas e Timóteo que tinham ficado para trás. O seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Então, note você que Paulo não é um turista. Paulo não chega em Atenas como se hoje fosse com um telefone na mão, tirando foto, admirando os monumentos, que beleza, que arquitetura, lá está o Partenon, tão belo, tão extraordinário, tantos templos dedicados a tantos deuses. Não, o espírito dele se revolta. Aquilo que entristece a Deus, entristece a Paulo. Aquilo que afronta a Deus, afronta o espírito de Paulo. Ele não está encantado com a beleza da cidade, não. Ele está, conforme o texto diz aqui, revoltado, o espírito revoltado em face da idolatria. Não é da idolatria, não, da idolatria dominante. Em outras palavras, a cidade está rendida aos ídolos, debaixo do governo, do controle dos ídolos.
Agora, não adianta ficar só revoltado, não. Ele toma uma decisão, ele faz algo por causa disso. Por isso o verso 17 diz, por isso, em consequência disso, ele fazia o quê? Dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Paulo tinha uma estratégia. Chegava numa cidade, se tinha uma sinagoga, é para lá que ele ia em primeiro lugar. Por quê? Porque lá na sinagoga tinha quem? Judeus. Tinha mais quem? Gentios, prosélitos, chamamos de pessoas piedosas, convertidas ao judaísmo. E por que ele ia para lá? Porque essas pessoas já acreditavam no Antigo Testamento. Qual era o papel dele na sinagoga? Era provar para eles, dissertar, argumentar com eles, que este Jesus que ele está anunciando é o Messias. Então esse era o ponto dele. Mas não apenas ele ia para a sinagoga, conforme o texto nos diz, mas ele também, versículo 17, todos os dias ele estava na praça, entre os que se encontravam ali. Entendamos, praça para os gregos não é praça como nós temos hoje, com jardins, com bancos, com árvores, não. Praça era a ágora dos gregos, e a ágora dos gregos era o local onde as pessoas expunham as suas ideias, onde os filósofos discutiam a sua cosmovisão, onde as pessoas olhavam para os grandes oradores gregos e não, eu sou partidário do orador A, eu sou partidário do orador B, onde as pessoas definiam a sua cosmovisão e seguiam a filosofia de vida. Então, notem o verso 18. E alguns dos filósofos, que estavam certamente na praça, epicureus e estoicos, contendiam com ele. A pergunta é, quem são esses pensadores? Primeiramente, olhe comigo os epicureus. O que eles pensavam? Os epicureus tinham uma filosofia de vida, que era o seguinte: o prazer é a razão da vida. Eu vivo para o prazer. Não tem amanhã, não tem acerto de conta, não tem eternidade, não tem juízo final. A vida é só o pequeno percurso do berço à sepultura. Então vamos beber todas as taças dos prazeres, vamos curtir a vida. E o lema deles é: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Paulo vai dizer para esses filósofos: não, senhor, tem acerto de conta sim, tem juízo final sim, tem um juiz escalado sim, tem uma prestação de conta sim, e é preciso que todos se arrependam, porque esse dia do juízo vai chegar. Então ele está destruindo os pilares da filosofia epicurista. Mas tem mais, ele estava discutindo também, diz o texto aí, com os filósofos estoicos. E quem são os estoicos? O que pensavam os estoicos? Os estoicos eram fatalistas. Os estoicos defendiam a tese de que a vida está fechada num claustro onde o homem não consegue sair. Ele está debaixo de um destino implacável. É a filosofia da Gabriela Cravo e Canela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não tem saída, não tem esperança, não tem mudança, não tem jeito. E Paulo diz: não, vocês estão errados. Estão errados. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora notifica a todos os homens em todos os lugares que se arrependam. É possível ter mudança sim. Deus é o Deus que perdoa pecado sim. Deus é o Deus que abre a porta da salvação sim. Deus é o Deus que dá a chance e a possibilidade do homem ter uma nova vida, um novo coração, uma nova mente, uma nova família, uma nova pátria. É possível ser salvo e sair dessa prisão que a filosofia estoica pregava. Bom, diante das argumentações de Paulo, alguém pergunta lá, havendo quem perguntasse, verso 18, que quer dizer esse tagarela? A palavra tagarela é uma palavra muito curiosa no grego. A palavra significa aqueles pássaros que ficavam nos esgotos comendo sementes. O que estão falando de Paulo é o seguinte: Paulo está falando o que ele não entende. Ele não é como nós, filósofos, que pregam a ideia que nós construímos. Ele está falando palavras a esmos. Ele está falando sem entender o que está falando. Ele é um tico-tico no fubá, diríamos nós hoje. Então chamam o pregador de tagarela, como se alguém que falasse sem compreender o que estava dizendo. Mas por que eles chamam Paulo de tagarela? Outros diziam assim: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. O que ele está querendo dizer com isso? Atenas tinha mais de 30 mil deuses, mas eles não tinham escutado sobre esses dois que estão falando aqui, Jesus e a ressurreição. Na cabeça deles, Paulo está pregando mais duas divindades que eles não conheciam, uma masculina, Jesus, e outra feminina, a ressurreição.
Para eles, a ressurreição era como se fosse uma divindade. Então eram estranhos deuses para eles. Então vejam vocês que a cidade mais culta do mundo da época acha que o pregador do evangelho é um tagarela e acha que Jesus é um Deus desconhecido para eles. É um Deus estranho para eles. Estranhos deuses. Agora, qual a consequência disso? Versículo 19. Então, tomando consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Preste atenção. Na cidade mais culta do mundo, o pregador é um tagarela. Jesus é um Deus estranho. E mais do que isso, para eles isso é uma nova doutrina. É algo completamente estranho. Irmãos, é curioso isso, porque hoje, se você sair pelo mundo afora e perguntar quem é Jesus, as pessoas não conhecem. Não sabem a história do cristianismo. Não sabem que Ele é o Filho de Deus, que Ele nasceu, que Ele viveu, que Ele operou milagres, que Ele morreu, que Ele ressuscitou, que Ele voltou para o céu, que Ele está no trono, que Ele voltará, que Ele é o único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Mesmo nos redutos mais cultos do mundo. Então pegam Paulo e levam para o Areópago. O Areópago não é apenas um maciço rochoso na cidade de Atenas, não. Areópago era o supremo tribunal dos gregos, onde ninguém podia ensinar uma nova ideia, uma nova filosofia na cidade, embora tão eclética, sem passar pelo filtro e sem passar pela aprovação desse supremo tribunal dos gregos, que era o Areópago. Então, Paulo é levado para lá, para dar explicações. Queremos saber que nova doutrina é essa que ensinas. Eles não conheciam o evangelho, eles não conheciam Jesus. E eles explicam, versículo 20: posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas. Então o pregador é um tagarela, Jesus é um Deus estranho para eles, é uma nova doutrina. Eles estão querendo saber que coisa estranha é essa, que venha a ser isso. Agora, por favor, bota na tela para mim versículo 21, para toda a igreja ler comigo. Vamos ler juntos o versículo 21, toda a igreja. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Meus irmãos, isso é para mim muito impactante. Porque Paulo está numa grande metrópole. Ele acaba de chegar na cidade. Ele percorre a cidade. Ele vai para a sinagoga, ele vai para a praça. Todo dia está discutindo com os filósofos. E de repente, o impacto é tamanho que todos os de Atenas, mas não só os moradores residentes de Atenas, não. Também os estrangeiros residentes, ou seja, era uma cidade universitária. Devia ter grandes núcleos de estudantes estudando em Atenas. Grandes estudiosos estavam lá em Atenas. E a cidade toda não falava de outra coisa, não ouvia outra coisa, a não ser as últimas novidades que Paulo estava pregando. Já pensou no impacto disso? Hoje nós, se chegarmos numa cidade grande como era Atenas, com todos os recursos da tecnologia, da comunicação, talvez não produzimos impacto. Depois de 10 anos estavam lá. Olha o impacto deste homem nessa cidade. Então Paulo é levado para lá para dar explicações. E o versículo 22 diz: então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Eu acho que Paulo aqui nos ensina princípios de abordagem e de comunicação. Porque diz o texto que o espírito dele estava revoltado. Revoltado por causa de quê? Por causa da idolatria que estava reinando na cidade. Mas na hora que vai dirigir esse público com o coração completamente convulsionado, ele é extremamente polido, extremamente educado, extremamente estratégico. E ele diz: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. O que ele está fazendo? Levantando o moral do pessoal. Se você estudar oratória um pouquinho, você vai ver que isso é uma técnica de oratória. Você vai, por exemplo, num tribunal
um grande orador, primeiro ele coloca a pessoa lá em cima, depois tira a escada. Não é assim? Depois tira a escada. Senhores atenienses, eu poderia dizer, senhores atenienses, sois ignorantes. Pronto, perdeu o auditório. Senhores atenienses, percebo que estáis completamente perdidos, escravos dos ídolos. Perdido, perdeu o auditório. Eu nunca esqueço de um fato, pastor Ival, muito curioso. Eu tinha um querido membro da igreja, na congregação que eu trabalhei como seminarista, e ele gostava de fazer visita comigo. Mas eu passava muito constrangimento com ele. Porque ele chegava numa casa, servisse uma imagem, você sabia que esse negócio é do diabo? E quase que eu tinha que sair corrido da casa, porque a pessoa falou, então vai embora daqui, ué. Ou seja, não é uma boa abordagem, Não é uma boa abordagem. Então Paulo é estratégico. Em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Agora preste atenção no que ele vai dizer. Versículo 23. Porque passando e observando os objetos do vosso culto. Para um pouquinho aqui. Paulo não é um turista. Paulo passa e observa. Que tem gente que passa, tira foto, faz um filmezinho e não observa nada. Passa, olha e não aprende nada. Paulo não passa só admirando a arquitetura, passando e observando os objetos do vosso culto. E aí ele diz, encontrei um altar. Tinha mais de 30 mil altares. Eu encontrei um altar. E nesse altar estava escrito ao Deus desconhecido. Paulo pega o gancho. Nós precisamos aprender a encontrar ganchos, conexões para pregar o evangelho. Essa percepção, essa lucidez espiritual. O que significava o altar ao Deus desconhecido? É porque os atenienses acreditavam que os deuses do Olimpo, os deuses do panteão grego, eram deuses iracundos, vingativos. Então, na cabeça deles, se porventura existisse uma divindade que não tivesse um altar na terra, essa divindade ficaria furiosa e fuzilaria as pessoas com a sua ira. Então, com medo de que porventura alguma divindade tenha sido esquecida, o que eles fizeram? Levantaram em Atenas um altar genérico, sem rótulo, com o seguinte pensamento: se porventura nós esquecemos algum Deus, olhando para esse altar aqui, não vai nos fuzilar com a sua ira. Então Paulo pega esse gancho e vai dizer o seguinte: pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Então, a partir agora do verso 24, Paulo começa a tratar especificamente do Deus que eles não conheciam, dentre mais de 30 mil deuses que eles adoravam, o único Deus verdadeiro, vivo e verdadeiro. Quem é esse Deus? Veja a definição do verso 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Preste atenção nisso. As ideias evolutivas já estavam lá em Atenas como semente. E Paulo não tem nenhum constrangimento de, na capital intelectual do mundo, diríamos nós, que se levantaria em Harvard, se levantaria em São Paulo na USP, para dizer que o mundo não foi uma geração espontânea, o mundo não é produto de uma explosão cósmica, o mundo não é resultado de uma evolução de milhões e milhões de humanos, o mundo foi criado, e tudo que nele existe foi criado, e criado por esse Deus que eles não conheciam. Mas esse Deus não é apenas o Criador. O verso 24 diz, sendo Ele Senhor do céu e da terra, ou em outras palavras, esse Deus não é uma divindade tribal, esse Deus não é um ídolo forjado pelo homem, esse Deus é o Criador e Ele é o Senhor do céu e da terra, Ele é o Senhor do universo. E tem mais: não habita em santuários feitos por mãos humanas. Bom, aqui ele está desconstruindo toda a ideia de muitos templos e vários altares para que essas divindades sejam adoradas. Deus não
cabe em nenhum templo que o homem constrói com as suas mãos. Nem os céus dos céus pode contê-lo. Verso 26, preste atenção aqui. Verso 26, versículo 25 ainda. Nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Então o que está acontecendo aqui? Os deuses pagãos precisavam de que alguém oferecesse a eles sacrifícios. Eles dependiam disso. Por isso levantavam tantos altares para eles. Deus não precisa ser servido. Se você adorar a Deus, Ele é Deus. Se você não adorar a Deus, Ele é Deus do mesmo jeito. Ele não depende de você adorá-lo para ser Deus, não. Ele é Deus. Ele não é servido pelo seu culto, pelo seu sacrifício, pela sua oferta. Ele é Deus. Aliás, Ele não é servido, não. Versículo 25 diz: pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Ou seja, Deus não depende de você. É você quem depende dEle. É você quem depende dEle. O fato de você estar aqui nesta noite é uma prova que Ele existe. É Ele quem dá a respiração para você, Ele quem dá vida para você, Ele quem dá tudo para você. Toda boa dádiva procede das mãos dEle, você depende dEle, você é totalmente dependente de Deus. Versículo 26, isso é extraordinário. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Preste atenção nisso. Paulo acreditava em Adão e Eva. Para Paulo, Gênesis capítulo 1, capítulo 2, não é um texto mitológico, pictórico. Gênesis 1 e 2 é um texto histórico. Adão existiu. E é desse primeiro casal que procede toda a raça humana. Paulo está falando isso, irmãos, na capital intelectual do mundo. Paulo está pregando isso no topo filosófico do mundo. Notem comigo, quando ele diz assim, no verso 26, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua obrigação. Está dizendo o seguinte: o pai da história não é Heródoto, o pai da história é Deus. Quem tem o controle de tudo da história é o próprio Deus. Paulo está aqui no seu discurso desbancando, desconstruindo, desidratando toda a filosofia grega. Ao mesmo tempo que fincando a bandeira do Evangelho no topo filosófico do mundo. E ele vai dizer, para buscarem a Deus, porventura está tendo, posso achar bem que não está longe de cada um de nós. Esse Deus não é um Deus conforme os deístas pensavam, distante, que não se envolve, não. Ele está tão perto de você, a ponto do verso 28 dizer: pois nele vivemos, nos movemos e existimos, porque dele somos geração. Deus é transcendente, é verdade. Nem os céus dos céus podem contê-lo, mas Deus é imanente, Ele está aqui, Ele está presente aqui nesta noite. Ele está dando a sua respiração, nele você vive, nele você move, nele você existe. Pois bem, versículo 29, pois somos geração, sendo pois geração de Deus, aí começa a desbancar a idolatria. Sendo pois geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhado pela arte e imaginação do homem. Bom, então se eu sou dele, eu não posso proceder de um pau, eu não posso proceder de uma pedra, eu não posso proceder de prata, de ouro, eu não posso proceder de um ídolo que eu mesmo formei. Se eu criei um ídolo, claro, o Criador é maior que a criatura, então eu não posso adorar alguém que é menor do que eu tenho que adorar alguém que é maior do que eu. Então a idolatria é uma loucura, é um contrassenso. É um contrassenso. Se eu sou geração de Deus, eu não posso pensar que Deus é igual ao ouro, à prata, à pedra, à madeira. Não. Não. Porque eu estaria adorando algo que eu mesmo fiz, menor do que eu. Então, agora Paulo vai mostrar algo que, se ele falasse isso
no começo do discurso dele, perderia o auditório. Mas agora, já que ele já argumentou, ele pode falar. Versículo 30. Põe na tela, por favor, versículo 30 e vamos ler juntos. Vamos juntos? Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Pensa um orador chegando em Harvard, aqui na USP, professores e alunos reunidos, e diz: Deus não levou em conta os tempos da ignorância, chamou todo mundo de ignorante. É isso que ele está fazendo. Os intelectuais, os grandes pensadores, os grandes filósofos, os grandes cientistas, os grandes professores, as mentes mais brilhantes do mundo. Preste atenção nisso, capacidade intelectual não significa clareza espiritual. Tem gente, meus irmãos, que discerne os escaninhos da ciência e não enxerga um palmo na frente do seu nariz no que tange as coisas espirituais. Agora, Paulo está dizendo, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. O que Paulo está dizendo? Olha, Deus não levou em conta essa cegueira espiritual de vocês que adoram tantos deuses, mas não conhecem o Deus verdadeiro. Porque nessa terra dos filósofos, o pregador é um tagarela, Jesus é um Deus estranho, o Deus criador é desconhecido. Ele não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora notifica quantas pessoas? Notifica aos homens. Quantos? Que todos. Em que lugar? Em toda parte. Façam o quê? Se arrependam. O que Paulo está dizendo? Não tem exceção. Professores e alunos, doutores e analfabetos, pais e filhos, ricos e pobres, religiosos e não religiosos, ateus e agnósticos, todos, em toda parte, em todo o tempo, precisam fazer o quê? Se arrepender. Se arrepender não só do que você faz, se arrepender de quem você é. Sabe por quê? Você não é pecador porque peca. Você peca porque é pecador. É como um pé de laranja. Ele não é laranjeira porque dá laranja. Ele dá laranja porque é laranjeira. A seiva que corre no caule daquela planta indica que é laranjeira, pois dá laranja. A Bíblia diz: em pecado me concebeu minha mãe. É por isso que a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há justo nenhum sequer. Todos precisam se arrepender. Ah, mas eu sou tão bonzinho, mas eu não faço nada errado. Ah, eu não bebo, eu não fumo, eu não danço, eu não adultero, eu não faço isso, não faço aquilo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A pessoa mais honesta, a pessoa mais bagunçada na vida moral, todos precisam se arrepender. Por quê? Versículo 31, põe na tela, por favor, para todos nós lermos, por gentileza. Vamos ler? Por que razão? Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então ele está dizendo, por que é preciso arrepender? Porque o dia do juízo está marcado. Porque o juiz já está escalado. E o critério do julgamento é com justiça. Os tribunais da terra, meus irmãos, são susceptíveis de erro. Os tribunais, por mais egrégios que sejam, podem ser agentes de injustiça. Juízes, por mais ínclitos que sejam, podem estar rendidos à corrupção. Entretanto, o tribunal de Deus é justo. E a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá, e Deus não inocentará o culpado.
Pois bem, quando Paulo termina o seu sermão no Areópago, verso 32, quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram. Primeiro ponto. Primeira reação foi de repúdio à pregação de Paulo. E por que eles escarneceram? Nós estamos falando de Atenas. Atenas é uma cidade o quê? Grega. E qual o principal pensamento grego? É que a matéria é essencialmente má. Portanto, o grego aplaudia a morte. Como assim? O grego aplaudia a morte. Porque para o grego, o corpo que é físico, material, era essencialmente mau. A alma que é imaterial é essencialmente boa. Então, para o grego, morrer é a alma se libertar da prisão do corpo, que é mau. Então, os gregos achavam que falar de ressurreição era um contrassenso. Então, é por isso que está escrito, quando ouviram falar de ressurreição, uns escarneceram, falaram, nós não acreditamos nesse negócio. Preste atenção que quando a filosofia determina a teologia, ela pode levar o homem para o buraco. É por isso que nós temos que ter cuidado com as ideologias e com as filosofias, porque elas carregam dentro delas um sistema de valores que pode estar na contramão do cristianismo. Versículo 32, outros disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Agora é outro perigo grave. Agora não estão zombando mais não, agora estão dizendo, até que é legal isso, até que gostamos dessa mensagem, mas agora não dá. Depois vamos pensar nisso, temos outras prioridades. Temos que fazer tanta coisa a mais. Vocês acham que tem esse problema ainda hoje? Estou muito jovem, tenho que curtir a vida. Agora eu casei, tenho que cuidar da minha casa. Agora tenho filhos, tenho que cuidar dos meus filhos. Agora estou velho demais também para cuidar disso. E as pessoas vão dando desculpas, achando que elas estão no controle do seu tempo. Não estão. Nenhum de nós tem o controle do futuro. Eu não sei, você também não, se estaremos vivos amanhã. É por isso que a Bíblia diz, se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Mas a essa altura, diz o texto, 33, Paulo se retirou do meio deles. Mas versículo 34, aparece uma fresta de luz, de esperança. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Não é uma multidão. Alguns. Parece-nos que quanto mais culta uma pessoa, mais fechada para o Evangelho ela é. É por isso que a Bíblia diz que Deus não chamou muitos sábios no conceito deste mundo. Tem muita gente que põe barreira porque ela acha que ela é alguma coisa. Se acha importante demais, se acha culta demais, se valoriza demais. Mas bendito seja Deus, o Evangelho, onde ele é pregado, ele tem resultado. Onde a palavra de Deus é proclamada, frutos vão surgir. Alguns se agregaram a Paulo e creram. O que me dá assim tanta alegria é que o cara que é o responsável pelo Areópago foi o primeiro a se converter, né? O Areopagita se converteu. Aquele cara devia escutar discurso com muita frequência, muitos discursos. Mas um dia Paulo chegou lá e pregou uma mensagem que ele nunca tinha ouvido e o coração dele foi transformado. Este evangelho está sendo anunciado aqui nesta noite. E eu não sei quantos de vocês vieram para cá e ainda não tiveram uma verdadeira experiência de conversão, de novo nascimento. Mas o Deus que os atenienses não conheciam é o Deus vivo e verdadeiro, o Criador, o Provedor, o Redentor, o Juiz de vivos e de mortos, o único nome dado entre os homens pelo qual você pode ser salvo. Então hoje pode ser o dia mais importante da sua vida, o dia da sua salvação. Que Deus nos abençoe.